Sem mais delongas, Atos, capítulo número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 7 em diante. Sei que o Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração essa noite. Essa semana foi uma semana atípica. Eu falo que essa semana, em menos de uma semana, eu celebrei um casamento, viajei, tive servindo a igreja, tivemos também um culto fúnebre, um velório, tudo assim num tempo só, Mas graças a Deus que tem nos dado força, renovado as nossas forças, e nós estamos aqui para a honra e glória de Jesus, amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Muito bem, se você não encontrou, está aqui na minha retaguarda, Atos capítulo número 20, verso número 7, me acompanhe aqui na minha tradução, por favor. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso até a meia-noite. Repitam, meia-noite. Acho que eu vou pregar até meia-noite hoje. O que vocês acham, pastores? Está liberado aí? Paulo estava aqui pregando até meia-noite, hein? Verso 8. E havia naquele lugar muitas luzes, ali no quarto superior, onde eles estavam juntos. Havia ali um certo jovem chamado Eutico, sentado em uma janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Verso 11. E subindo novamente e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou por algum tempo até a alvorada, e assim ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, e sobre ela nós meditamos nessa noite, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nessa noite que nós possamos sair daqui alimentados. Pai, não sou eu e nenhum de nós que está sob esse altar, mas é a tua palavra que tem todo o poder para transformar, para restaurar. E nessa noite fala conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, guarde essa história na sua mente, que eu vou voltar a ela daqui a pouco, até porque faz muito sentido em relação àquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Durante essa semana, diante de tudo que aconteceu, Deus me fez lembrar sobre algumas coisas, sobre algumas etapas da minha vida. Me lembro que eu cheguei em Goiatuba no ano de 2011. Já tem quase 15 anos que nós estamos aqui. E logicamente que foi um tempo precioso e maravilhoso da parte de Deus. Eu me lembro que quando nós chegamos nessa cidade, nós fomos muito bem recebidos. E por obra do Espírito Santo, nós fomos conduzidos a uma pequena igreja nessa cidade. Foi a primeira igreja que nós congregamos aqui. Eu estive ali na igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional, por algum tempo. Mesmo eu sendo do RTT, do Fogo, do Giraia, como alguns dizem, Pentecostal, Mas o Senhor nos levou ali, e ali eu descobri e fiz grandes amigos. Uma família que nós temos muito carinho, como igreja do Senhor, e foi maravilhoso estar ali. E eu me lembro que, enquanto eu estava lá, tinha uma senhora que ela realmente foi uma bênção nas nossas vidas. Se o pessoal da mídia puder colocar aqui para mim, o Tiago falou que ia fazer, não sei se está pronto. Passe as fotos, por favor. Isso, olha que maravilha. Eu fui recebido por essa senhora ali na igreja presbiteriana, a amada Dona Diva, mãe do nosso irmão Everaldo que está aqui, sogra da Lene.
E o sorriso dessa senhora me encantava. O amor que ela tinha por Deus, pela sua obra e pela igreja era extraordinário. Essa mulher, essa grande guerreira, ela me ensinou muito para minha família, e hoje ela descansa nos braços do Senhor. E o Senhor me trouxe até esse ministério há 10 anos, praticamente 10 anos atrás, onde nós chegamos e viemos aqui para servir, para cuidar. E eu me deparei com a outra senhora nesse ministério, que foi a irmã Maria, essa mulher do meio. Essa mulher, irmãos, ela era dona de uma reciclagem. Eu me lembro que naquela época eu estava orando a Deus em relação ao que o Senhor tinha para nós, ao ministério que o Senhor queria para nós. Logicamente que eu não sabia de tudo que o Senhor ia fazer na nossa vida, porque Deus, Ele pode até te dar um vislumbre de onde nós chegaremos, mas Deus jamais vai revelar o processo para você. Até porque o processo, na maioria das vezes, ele é doloroso. O processo, na maioria das vezes, ele é difícil. E se Deus revelar o seu processo, é bem possível que você desista no meio da caminhada, né? Sendo que Deus tem algo muito bom e muito maravilhoso para você. E eu me deparei com essa nobre senhora. Eu me lembro na época, pastor Daniel, ele havia me convidado para estar na casa dela, né, Daniel? Você se lembra que ali ela juntava na casa simples dela, na varanda da casa, ela tinha o prazer de convidar todos os vizinhos. E era uma mulher muito simples, e ela fazia sempre uma janta, queimava a panela, e fazia ali um arroz com as amigas, né? Uma galinhada, como a gente chama aqui no estado de Goiás. No Rio de Janeiro não tem esse prato não, lá é mais feijoada, outras coisas, né? Frutos do mar, mas aqui no Goiás a gente come arroz com piqui, né? Frango com piqui, e galinhada é um prato muito comum, e ali ela servia sempre, uma vez por semana. E ela juntava, ela tinha prazer de falar de Jesus, e ela juntava aquelas pessoas e levava ali para a varanda da casa. E foi assim que eu me ingressei nesse ministério. Fui até lá, e eu olhei para aquela mulher e falei, meu Deus, como é que pode? Uma mulher que ela trabalhava igual homem. O que marcou mais ainda a minha vida foi quando minha mulher pediu para eu arrumar aqui, irmãos. O que marcou mais ainda a minha vida foi quando eu cheguei na igreja. Esse templo ainda estava em construção, e ao chegar aqui eu me deparei com a irmã Maria, carregando ali sempre um carrinho de mão cheio de escombros, né, cheio de coisas. E ela foi uma das grandes trabalhadoras e obreiras desse ministério. Mas hoje ela também está no Senhor. O Senhor a recolheu. E essa semana eu me lembro que tempos depois, ao estar vivendo a vida da igreja, participando da igreja, eu me deparei com outra guerreira, uma mulher que nos ensinou tanto, que falou tanto conosco. Ela se assentava justamente naquele lugar, estava ali atrás do irmão Tião, e hoje está o filho dela aqui, esse garoto maravilhoso, Leonardo, né, Leonardo? Léo, uma bênção. E a irmã Bessina era uma mulher, uma grande guerreira. Essa mulher, ela nos ensinou tanto, porque apesar das dificuldades que ela enfrentava, através da sua simplicidade e da fé que aquela mulher tinha, ela ensinou a todos nós e principalmente a mim. Era uma mulher que tinha 2 filhos especiais, e ela trabalhava de sol a sol para mantê-los, para cuidá-los e para amá-los. E eu não me lembro dessa mulher faltar um culto sequer. Faça chuva ou faça sol, estando doente ou estando sã, ela nunca deixou de estar nesse lugar. Mesmo diante das dificuldades, das escassez, das crises, dos problemas, ela sempre encontrava um meio de estar servindo, de estar adorando, seja no culto de quinta-feira, no culto de domingo, na escola bíblica dominical. Irmãos, era uma mulher que ela tinha todas as razões para dizer, não, hoje eu quero ficar aqui. Eu cansei, trabalhei muito essa semana, eu fiz tanta coisa, mas a alegria dela está na casa do Senhor. Porque ela sabia o propósito da sua vida, ela entendia a importância de congregar, a importância de estar em família, e ela nos ensinou, mesmo diante da dor, o que é ser igreja, o que de fato é amar a igreja. E essa semana
o Senhor também a recolheu. E hoje, juntamente com essas 3 guerreiras, ela descansa nos braços do Senhor. E olhando o exemplo dessas irmãs que aqui eu falo, a minha pergunta para Deus é: Senhor, o que essas mulheres tinham em comum? O que fazia delas ser tão especiais na família da fé, tão especiais para nós e para tantas pessoas? E o Senhor revelando ao meu coração que essas mulheres, elas tinham um grande amor por Deus e um grande amor pela igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de placa, não estou falando de uma denominação, não estou falando apenas de uma família, mas eu estou falando do amor que elas tinham pela obra de Deus, amor que elas tinham pela família da fé, amor que elas tinham em estar junto com os irmãos, e a alegria delas era estar em família. Era poder conversar, era poder falar do amor do Pai, era poder estar junto, era poder estar em um culto como esse. Essa era a alegria dela. Elas não faltavam uma celebração sequer, apesar de todas as dificuldades que elas enfrentavam. Essa semana eu estava longe, estava em outra cidade, e recebi a triste notícia pela manhã, e eu comecei a lembrar disso. Eu falei: meu Deus, eu não posso faltar esse tempo, eu preciso. E eu voltei, estava em Uberaba, corri até aqui, depois voltei para lá de novo, tudo no mesmo dia. Por quê? Não estava ali para honrar a pessoa dela, porque ela não estava ali, mas nós estamos ali para honrar um legado. E hoje eu quero falar para vocês sobre um legado. Nós aprendemos muitas coisas com ela, e hoje eu creio que cada um de nós que estamos aqui podemos aprender muito também. E eu quero hoje falar sobre esse amor à igreja, sobre como nós devemos amar a igreja do Senhor. E é importante porque, graças a Deus, quando nós falamos sobre a propagação do Evangelho, ao longo dos anos, o Evangelho se espalhou muito. Não é incomum nós encontrarmos na nossa nação brasileira grandes igrejas, lotadas com muitas pessoas, né? Certamente as grandes igrejas em cada canto, como nós já somos e seremos um dia, amém? Uma igreja repleta de almas, de pessoas sedentas e apaixonadas por Jesus. E desde que chegou o primeiro missionário em solo brasileiro, o Espírito de Deus agiu de uma tal forma. Pode deixar lá, meu filho, aquela imagem, pode deixar durante toda a mensagem. Como amar a igreja. O Espírito de Deus agiu durante os anos, salvando pessoas. E o Brasil, que outrora era um país extremamente religioso, começou a conhecer Cristo através da propagação do Evangelho. Os céus se abriram, as igrejas cresceram. Mas, infelizmente, durante o crescimento da igreja, nós nos deparamos com uma dura realidade. Realidade essa que nós devemos encarar. Infelizmente, muita gente que passou pela igreja, hoje não está mais nela. Muitas pessoas que chegaram até o templo, as igrejas, elas, em algum momento, elas se afastaram. Elas não estão mais. Muitas pessoas que experimentaram esse ambiente gostoso da casa de Deus, muita gente que de fato se converteu a Cristo, não permaneceu. Então, hoje nós temos uma quantidade enorme de desviados e desigrejados. Uma quantidade enorme. Duas classes de pessoas que estão lá fora desafiando o nosso ser, desafiando o Evangelho. Porque o desviado, meu amado, é aquela classe de pessoas que já experimentaram grandes coisas na sua fé, a vida de fé. Mas infelizmente no decorrer da caminhada eles abandonaram tudo, eles voltaram ao pecado, voltaram à prática, né, de coisas erradas, à prostituição, vida de mentira, e hoje essas pessoas estão em densas trevas. Esses estão desviados, porque eles abandonaram o caminho, e o caminho é Jesus. Mas também nós temos uma outra classe de pessoas que são os desigrejados. Diferentemente dos que desviaram da fé, esses não negaram a sua fé, pelo contrário,
eles ainda entendem, eles continuam dizendo que são evangélicos, são cristãos, vivem as suas vidas muitas vezes pautada em padrões morais e éticos, conforme as Escrituras, mas eles saíram da igreja. O que falta para eles é congregar, e eles disseram, não quero estar na igreja, não quero fazer parte de uma igreja. E a pergunta que eu me fiz é, por que isso acontece? E eu estava ali, Senhor, por que acontece isso? Por que as pessoas experimentam tantas coisas? Porque muitos se converteram a Jesus de fato, mas decidiram não frequentar a igreja. Ainda mais depois da pandemia, onde muitos não entregam mais o culto, porque culto ele tem que ser entregue, não é assistido. Então escute, todas as vezes você fala, olha, eu vou assistir o culto hoje, está errado. Culto a gente não assiste, culto a gente presta. Então nós estamos aqui hoje prestando, entregando um culto ao Senhor. Só que muitos hoje de fato estão assistindo cultos em casa, mas também muitos estão assistindo culto dentro do templo da igreja. Aí eu me questionando, e eu ousaria talvez dizer que uma parte dessas pessoas, tanto os desviados quanto os desigrejados, talvez nunca se converteram de fato. Talvez essas pessoas nunca tiveram uma experiência profunda de transformação em Cristo. Pessoas que se empolgaram com a fé, elas foram emocionalmente tocadas num louvor maravilhoso, numa igreja maravilhosa, e elas sentiram algo diferente, Caleb. Elas vêm para um ambiente desse e se alegram e gostam, talvez foram para o encontro com Deus. E lá no encontro elas foram impactadas e chegaram dançando, pulando, cheia de um mover, cheia de algo novo, mas não nasceram de novo. E se não nascer de novo, não permanece na igreja. Pessoas que não nasceram de novo não permanecem. Talvez, mas essa história não é a história de todos. Porque tem gente que de fato se converteram, sim. Tem pessoas que receberam a Jesus e nasceram de novo, mas a igreja em que elas estavam não foi uma igreja saudável. Pessoas foram feridas, foram machucados, e talvez você é essa pessoa. Irmãos, eu sempre falo que na igreja, o que traz as pessoas para a igreja são pessoas. Quem convidou você para vir aqui, a maioria de nós foi alguém. Mas também o que afasta as pessoas da igreja são pessoas. Porque eu nunca vi ninguém falar assim, olha, eu saí da igreja, pastor, porque eu me decepcionei com Jesus. Jesus, ele me machucou, ele me feriu, nunca vi. Mas certamente alguém, eu saí da igreja porque o fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, fulano fez isso e tal e tal. Pessoas que ao longo da caminhada foram decepcionadas, foram frustradas, e nós precisamos admitir que infelizmente nem toda igreja é saudável. Nem toda porta de igreja que conhecemos é saudável, porque infelizmente em muitos lugares o que impera ali é o misticismo, é a manipulação, é a mentira, entre outras coisas. Infelizmente. Mas existe também um terceiro motivo que na minha opinião, é que são aquelas pessoas que vieram para a igreja, elas se converteram, mas elas tinham uma expectativa equivocada do que deveria ser a igreja. Sabe, aquela pessoa que vem para a igreja e ela acha que a igreja é um lugar sobrenatural, ela acha que a igreja ali é o céu na terra, e não é. A igreja não falhou, mas aquela pessoa ela tinha uma expectativa em algo que na verdade não é. Eu vou trazer para você alguns exemplos. Tem gente que vem para a igreja, como eu disse, esperando que a igreja seja o céu na terra. Sabe, que a igreja não tenha problemas, que a igreja não tenha falhas, que não tenha dificuldades. Amado, a igreja, ela não é o céu na terra, mas ela é uma agência do céu. Eu não sei você, se você já foi viajar, se você já frequentou, já foi até uma agência de viagem. Nós temos aqui o irmão Erlen, a irmã Tatiana, que tem uma agência lá top, maravilhosa. Convém que você vá lá todas as vezes que você for viajar. Quando você chega ali na agência de viagem,
Ele vai mostrar para você ali fotos do lugar. Olha, para onde você quer ir? Você quer ir para... Vamos falar um lugar aqui? Vamos para Maceió, que é o lugar lá onde a Meira e o pastor Tiago já estão montando uma casa lá. Eles amaram lá. Aí ele vai mostrar para você ali fotos do lugar, não é? Aí você já se sente lá. Mas você não está lá. A igreja é como uma agência de viagem. Você tem um vislumbre do que é o céu, mas ainda não é o céu. Tem pessoas que têm expectativa e muitas vezes ela acha que a igreja é uma loja de conveniência. É aquele lugar onde elas vão apenas no domingo para se abastecer. Elas vêm para a igreja e elas querem, olha, eu vou para a igreja, e às vezes ela até posta, tira um story, faz uma carinha assim, fala, olha, o melhor lugar que eu estou, esse lugar eu venho para me abastecer. Esse lugar eu venho para renovar, porque elas querem estar abastecidas para uma semana. Durante toda a semana eu abasteço no domingo, vivo a semana, no outro domingo eu estou na igreja de novo. Talvez, se a carga ainda durar mais um pouco, daqui 15 dias. Daqui um mês eu vou para a igreja. São pessoas que acham que a igreja muitas vezes é uma loja onde tem ali prateleiras e ela pega o que precisa. Olha, hoje eu estou precisando de cura, então eu vou para a igreja, porque eu vou atrás da minha cura. Olha, eu estou precisando de uma porta aberta, então eu vou para a igreja, porque lá tem uma prateleira e nela está escrito uma porta aberta. Olha, eu estou precisando de um marido, de um namorado, eu vou lá para a igreja e está lá na prateleira algo escrito, e eu vou lá e pego, como se fosse uma loja de conveniência. E no próximo domingo ela volta, porque a carga já baixou e ela precisa de novo reabastecer. Ela precisa de novo, porque ela acha que a igreja é um pronto atendimento, ou talvez um pronto socorro. Eu não sei, vocês quando entraram nesse templo, se ali na frente tinha uma placa escrita, seja bem-vindo ao pronto socorro da cidade. Porque as pessoas, elas vêm, eu acho que não estava escrito ali, mas elas vêm porque elas querem algo, e talvez elas estão cheias de problemas, de dores, e querem ser acudidas de alguma forma. E de fato, nós tentamos acudir a todos. Nós queremos cuidar, nós queremos ajudar, mas se essa for a motivação dessas pessoas, elas também não permanecerão. Elas também não vão permanecer. O texto que nós acabamos de ler aqui de Atos 20 vai nos mostrar um retrato de uma igreja extremamente saudável. Uma igreja muito saudável como a nossa, amém? Amém, gente? Uma igreja saudável. A igreja de Trode era uma igreja que se reunia frequentemente, sempre, para adorar a Deus, para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que todos estavam juntos, unânimes. E eles estavam ali durante bastante tempo. E nós temos aqui um retrato que nos ajuda a entender como nós devemos amar a igreja do Senhor. Como, assim como essas nobres senhoras que nós falamos aqui, amaram e viveram a igreja. Porque a igreja, amados, não é um lugar para você apenas pertencer. Igreja é um ambiente para você viver. Pois amar é vida. Você que diz que ama a igreja do Senhor, não estou falando placa. Você precisa viver igreja. Você precisa ser igreja. Não apenas participar de uma igreja. E aí eu entendo que a gente precisa entender de fato o que é vida de igreja. O que é viver igreja e como eu posso amar a igreja do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja de Jesus, ela tem rotinas. Repita comigo, rotinas. Rotinas. E quando a gente fala sobre rotina, parece que é algo ruim, parece que é a mesmice, não é? Poxa, não, mas rotina é algo chato. Não, não, não. Rotinas são hábitos comuns, são hábitos frequentes, é aquilo que você faz todo dia, é aquilo que você está todo tempo. O texto aqui no versículo 7 começa dizendo que no primeiro dia da semana, como sempre faziam, eles se reuniram. Primeiro dia da semana, domingo, hoje. No domingo, gente, desde que a igreja começou, no domingo o povo se reunia. É um hábito, é uma rotina. E aí tem gente faltando culto. Tem gente que falta culto domingo, tem gente que falta culto de quinta, tem gente que falta culto de ceia.
Igreja é rotina, igreja é hábito. O domingo é o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. É um hábito que a igreja tem desde a ressurreição de Cristo. Pastor, mas os outros dias não são dia do Senhor? Também são. Mas o domingo, irmãos, deveria ser o dia onde você deveria acordar e falar: meu Deus, escola bíblica dominical, vou correr para lá domingo. Poxa, temos culto à noite, então vou me preparar, me organizar para estar no culto, porque viver igreja é viver rotinas, e isso é ótimo. É um privilégio para nós. Quem aqui toma banho todos os dias? Levanta a mão, por favor. Aleluia. Se você está perto de alguém que não levantou a mão, você está autorizado, pode... Faz disfarce assim, sabe? A gente toma banho todo dia. A gente come todo dia, sim ou não? A gente escova dente todo dia. A nossa igreja, nós temos atividades, ações quase todos os dias. Então, viver igreja é você participar dos cultos, todos eles. Viver igreja também é você participar do GC, da célula. É você ter uma vida ativa, é você estar ali, é você participar de uma reunião de oração. Nós estamos falando sobre rotina, são hábitos. Vigília, olha que tanto de bênção nós temos aqui. Isso é rotina. E aí muitas vezes eu vejo pessoas reclamando de uma semana, 7 dias da semana, você se dedicar talvez ali 4, 6, 8 horas na semana para adorar a Deus. Eu nunca vi, alguém me corrija, eu nunca vi a Belcina reclamar disso. Eu nunca vi ela reclamar de cultos, eu nunca vi ela reclamar porque estava tendo muita coisa, muito pelo contrário, qualquer coisa que tinha, eu quero ir. Ah, Belcina, mas você pode ficar em casa? Não, de forma nenhuma. Eu quero estar, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o GC, eu quero ir para o evento de mulheres, eu quero ir para a reunião de oração, eu quero ir para a vigília, eu preciso, porque a nossa saúde depende mais das rotinas do que das novidades. Você já parou para pensar nisso? Que a sua saúde física e emocional depende mais das suas rotinas do que das novidades. Não é? Depende do alimento que você come todo dia. Depende do banho que você toma todo dia. Depende da asepsia que você tem todo dia. Então, a nossa saúde depende mais das rotinas do que das novidades. O de novo, eu ouvi um pregador dizer isso, eu achei fantástico. O de novo é mais essencial do que o novo. É muito mais importante a rotina, o de novo. Tem coisas que nós temos que fazer de novo. Outro culto de novo, a reunião de GC de novo, oração de novo. A nosso de novo. Depende, a nossa saúde depende mais do de novo do que do novo. É muito mais importante. Agora, escute, viver igreja não é só rotinas também, mas também é propósito. Repita comigo, propósito. No versículo 7 vai dizer que no primeiro dia da semana eles se ajuntavam com o propósito de partir o pão. Aleluia. Eles se reuniam com o propósito de compartilhar o pão, de estar em comunhão, de ajudar um ao outro, de orar um pelos outros, de celebrar a presença de Jesus. Quantos nessa noite estão aqui em comunhão para celebrar a vida de Jesus em você? Levanta a mão e dá um glória a Deus. A comunhão é maravilhosa. A Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a... Então você está sendo abençoado hoje, meu irmão. Vou repetir, você está sendo abençoado hoje. Eles se reuniam porque o propósito era partir o pão. O propósito era celebrar a Jesus. Tudo o que fazemos aqui tem um propósito. Nada é feito por acaso. Tudo que nós celebramos aqui é intencional. E é importante você que está hoje entender o propósito da sua igreja. É importante você entender o que está acontecendo, senão você vai ser apenas um espectador, um papagaio de repeteco. As coisas estão acontecendo e você não está vivendo, você está apenas vendo. É importante você entender por que você faz o que você faz.
Tudo aqui tem um propósito, o culto tem um propósito, os GCs tem um propósito, os ministérios, os departamentos têm propósito. O instituto está sendo aberto com um propósito, tudo tem propósito, tudo. E você deveria se envolver com isso. Não apenas assistir, porque a igreja não é para ser assistida, é para ser vivida. Você está me entendendo, igreja? Por que, pastor, eu devo participar de um grupo de crescimento? Por que eu devo participar dessa célula, desse grupo irmão? Porque o alimento que você come lá é diferente do alimento que você come aqui. Porque o que você tem lá é diferente do que está aqui. Hoje nós estamos aqui talvez reunidos em 300, 400 pessoas. E certamente daqui a pouco você vai embora para casa. E muitas vezes você não recebe um abraço, você não é cuidado, é no GC que você é discipulado. É lá que alguém vai cuidar de você, vai estar junto com você, vai ajudar você a crescer. Tudo tem um propósito. Por que eu devo servir em um ministério, um departamento da igreja? Porque tem um propósito. Por que o voluntário que está lá fora lá, olha aquele moço bonito lá, um pastor que está lá como voluntário hoje na recepção de estacionamento, por que fazemos o que estamos fazendo? Porque tem um propósito. Por que nós ajudamos, operamos, trabalhamos? Porque tudo tem um propósito. Por que os ministérios trabalham da forma que trabalham? Porque tem um propósito. E tudo que fazemos aqui tem propósito. Mulheres, homens, crianças, inclusive as nossas crianças, amados, como Deus tem feito na vida delas. Nós estamos orando aí, vamos fazer uma reforma nas salas das crianças. Creio que essa semana nós teremos uma reunião com Kids. Eu quero aproveitar esse momento para convidar você, que hoje não está em nenhum departamento, não está trabalhando em nenhum ministério, procura os líderes desse ministério. Você que gostaria de trabalhar com criança, gente, eu conheço pessoas na igreja que são profissionais da área de educação e poderiam estar ajudando, poderiam estar servindo. Amados, o que nós mais temos aqui é trabalho. Em que área que você pode ajudar? Em que área que você pode servir? Bora fazer a diferença, porque viver igreja também é propósito. Procura os líderes desse departamento, fala: olha, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero trabalhar. Agora, igreja também não é só rotina e também não é só propósito. Igreja também é aproveitar grandes oportunidades. Quando nós voltamos para o texto, a Bíblia diz que quem estava pregando naquele dia na igreja de Troade era Paulo. Quem é que gostaria de ouvir uma pregação de Paulo? Você gostaria, pastor? Gostaria, pastor Daniel? Já pensou se Paulo estivesse aqui hoje e falou: está vindo aí o apóstolo Paulo ministrar uma palavra ao nosso coração? Quem não gostaria? Era só ele naquele dia, e a Bíblia diz que o povo se ajuntou ali. Como é bom, porque no meio das rotinas, Deus ele nos surpreende, Deus ele tem coisas novas. Então cada culto que você vem é uma coisa nova para você, é uma oportunidade única. E talvez naquele dia você perca a maior oportunidade da sua vida. Semana passada eu tive uma experiência tremenda. A gente estava em Goiânia, em algumas reuniões ali sobre o instituto. E aí nós chegamos tarde, eu estava extremamente cansado, muito cansado. E aí um irmão da igreja me ligou e falou assim: pastor, eu tinha chegado em casa, era por volta de umas 6 horas da tarde. Ele falou: pastor, tem uma família aí que a gente precisa visitar. Aí eu falei: meu Deus, a minha vontade era ficar em casa. Eu falei: meu Deus, deixa eu ficar quieto aqui. Só que eu entendi que eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque vida de igreja, irmão, é renúncia. E ali eu falei: eu vou lá. E ali nós marcamos 8 horas da noite, e eu cansado, tomei um banho, e nós fomos ali para aquele lugar. E detalhe, a família não queria. Quem queria era uma vizinha. E eu cheguei, e tinha ali uma senhora naquela casa, e ela tinha recebido ali uma notícia muito ruim, de que ela estava com a doença terminal. Estava com a doença terminal, eu creio nisso. E ela ali, e de repente quando eu cheguei, nós começamos a orar. E aí a vizinha do lado veio com 3 crianças.
E aí começou, a filha dela chegou também, e ali eu comecei a pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, e orei por ela. E quando eu comecei a orar por ela, ela começou a gritar. Ela disse: pastor, está queimando, pastor, está acontecendo algo, eu estou sentindo um fogo, está me queimando, está doendo demais. Eu falei: Deus está curando, Deus está queimando você, e nós vamos ouvir notícia disso. Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que Deus faz? Ei, é pela fé, e eu criei, e eu declarei. E depois disso nós oramos, e eu perguntei para aquela senhora: olha, você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ela levantou a mão e falou: pastor, é tudo que eu mais quero na minha vida. E nós ali começamos a orar, e eu falei: tem mais alguém que quer aceitar Jesus? A filha dela levantou a mão e falou: eu também quero, pastor. E eu falei: tem mais alguém? A vizinha levantou a mão e falou: eu também quero o Senhor, eu também quero o Senhor na minha vida. E aí nós começamos a orar, e eu observei que na mão dela, ela estava segurando um celular. E eu olhei e falei: o que você está fazendo? Ela falou: não, pastor, desde o primeiro momento que você começou a orar, eu fiz uma videochamada com a minha filha, e ela está aqui no telefone, e pelo telefone a menina estava em Anápolis. Eu olhei para ela ali e falei: olha, minha filha, você acompanhou tudo? Você ouviu tudo? Ela falou: sim, senhor pastor. E eu disse: você também quer entregar a vida para Jesus? Ela falou: lógico que eu quero. E ela também levantou a mão. 4 almas para Jesus naquele ambiente. Aleluia! E quando eu pensei que estava acabando, de repente aquelas 3 crianças que também estavam ali, chegaram até mim e fizeram assim: tio, ore também por nós, porque nós também queremos entregar a nossa vida para Jesus. Aleluia! Deus está fazendo uma grande obra, Deus está operando. E amado, viver igreja é você viver coisas novas, é você viver coisas tremendas, coisas maravilhosas. Ontem eu estava pregando em igreja, e Deus falando muito forte, e uma das pessoas que está comigo, o Beto, ele estava lá no momento, e Deus falou com ele, e ele chegou quase chorando para mim, né? E o Beto assim, é quase não gagueja, e ele chegou e falou: pastor, fala, meu filho, o que foi? Pastor, Deus falou comigo, e eu fui falar com o menino ali, e Deus pediu para eu dar um recado para ele, e quando eu dei o recado, aquele menino começou a chorar, me abraçou. Por quê? Porque Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de novas oportunidades. Viver a igreja é não perder oportunidades. Queridos, eu sei que às vezes nós temos tantas coisas no dia a dia, a nossa rotina é pesada, eu sei que não dá para estar em tudo, mas se eu pudesse dar um conselho para você, seria: esforce-se para estar presente no máximo. Esforce para você estar presente no máximo de coisas que você puder, porque embora a ausência, não estar em um culto, não seja pecado, é sempre um risco você perder uma grande oportunidade da parte de Deus para a sua vida. Você está me entendendo? Eu espero que nessa noite Deus surpreenda. Eu espero que nessa noite Deus faça algo tremendo no seu coração. Quantos creem nisso? Diga amém. E para encerrar, queridos, viver igreja tem sempre um preço, sabe? As coisas de Deus sempre vão nos custar algo. No versículo 7, a Bíblia diz que Paulo aqui era o pregador, e o discurso dele se prolongou muito, né? Ele foi ali, Paulo estava empolgado naquele dia, o Espírito de Deus estava agindo, mas demorou bastante. As pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam abrindo a boca, estavam cansadas, mas quem queria receber tudo naquele dia, pagaram um preço. Eles disseram: eu quero receber tudo, eu estou cansado, mas não vou deixar passar a oportunidade. Esse ano, como vocês sabem, eu estive na África, e lá eu participei de cultos que duraram 3, 4 horas. As pessoas estavam cansadas, mas elas não queriam perder aquela oportunidade de receber uma palavra de Deus que talvez pudesse mudar o rumo da história delas. Escute, nós precisamos pagar o preço, e o preço de servir a Deus e viver igreja é um preço muito alto. Nós temos obrigações, todos nós temos, mas a pergunta que eu faço é: qual que é o preço que você está pagando? Qual que é o preço que você está pagando por ser igreja? Em uma semana, qual que é o tempo que você se dedica para servir a Deus, servir a obra, visitar alguém, cultuar a Deus? Isso é um fardo para você, ou é uma alegria? Porque hoje eu olho ali para aquele lado, eu não verei mais aquela senhora, não verei mais a alegria, o sorriso dela, em estar presente em cada culto, em levantar as mãos, em poder glorificar a Deus, porque ela já está nos braços de Deus. Mas a questão é: qual o preço que você está pagando por isso? Viver a igreja
é um encontro de muitas lâmpadas. Versículo de número 8 vai dizer que havia muitas luzes naquele lugar. Sabe, você deveria já vir para a igreja com a sua lamparina acesa, a sua luz acesa. Até porque a Bíblia diz lá em Mateus 5, verso 14, que nós somos a luz do mundo. Olha quantas luzes nós temos aqui. Olha quantas luzes, não é? Nós somos a luz do mundo. O ambiente de luz é muito bom. É um ambiente claro, é um ambiente de adoração. Mas o ambiente sem luz é um ambiente propenso para quem quer dormir. Sim ou não? Para quem está na luz é difícil. Quem aqui já dormiu com a luz acesa? É complicado, não é? E quando você está dormindo numa noite escura e vem alguém e acende a luz, terrível. Você fica assim, né? Porque a luz não é um lugar para pessoas dormir, é lugar para pessoas estarem acesas, é um lugar para as pessoas estarem de pé, acordadas. Mas infelizmente tem muitos crentes que estão dormindo. Quanto mais escuro tiver, melhor é para dormir. Você é luz. Viver igreja, escute, também tem decepções, frustrações e tristezas. Igreja tem tristeza, irmão. Olha que tristeza nós tivemos essa semana, a quantidade de lutas. No texto de Atos 20, nós tínhamos um culto extremamente abençoado, sim ou não? Paulo estava lá, a pregação demorou, mas o povo não queria ir embora. A pregação estava ótima, estava cheio de poder, mas tinha um jovem que caiu literalmente, dormiu. As más notícias também fazem parte da vida da igreja. A morte de uma pessoa querida, a doença de alguém, a enfermidade de alguém do nosso meio, pessoas que caíram da fé, pessoas que afastaram da igreja, pessoas que distanciaram do centro. Tem algumas pessoas que estão na janela, igual aquele jovem, porque a janela é a fronteira entre a igreja e o mundo. Você está me entendendo? Tem muita gente que está na janela, no limiar entre a igreja e o mundo. Cuidado, porque talvez seja você que esteja nessa janela. Que tristeza. Eutico caiu. Meu Deus. Tudo teve que parar naquela hora. O culto parou, Paulo saiu correndo, porque a igreja não é o céu. Não era para ter acontecido isso, pastor. Que tristeza, um culto tão abençoado, tão profético, uma palavra tão maravilhosa. Aí um camarada, um jovem cai e acontece uma tragédia. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Nós, como igreja, nós temos que aprender a superar os momentos de dor, porque eles fazem parte. Mas viver igreja, escute, também é viver milagres e também é viver restauração. A Bíblia diz aqui no versículo 10, a minha Bíblia diz que Eutico morreu. Ele não dormiu, ele morreu. Olha, ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Estava morto, mas agora ele está vivo. Ele tinha morrido, mas agora estava vivo, porque Paulo chegou até ele e abraçando ele disse: a vida está nele. Gente, uma igreja saudável, ela precisa aprender que quando alguém cai, ela precisa se mobilizar para abraçar, ela precisa se mobilizar para ajudar. Eu posso ouvir um amém de vocês? Quando alguém perde a direção, a igreja tem que segurar na mão. Quando alguém cai, a igreja tem que mover céus e terras até essa pessoa e levar a vida. Porque a igreja, amados, ela é o receptáculo de vida na terra. Eu não sei se você está me entendendo, eu vou repetir. Você que está aqui essa noite é um recipiente de vida nessa terra. Então onde você for, você tem que levar vida.
você tem que levar cura, você tem que levar restauração. Paulo abraça, Paulo conforta, porque viver igreja é ser um canal de bênção, de milagres e de restauração. Você está me entendendo? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Você pode fechar um dos seus olhos. Eu vou concluir e eu quero orar por você. A irmã Belcina, que hoje já descansa nos braços do nosso papai, certamente ela foi tudo isso. Ela abraçou tanta gente, ela orou por tanta gente. E eu vi um testemunho dela no velório, que mesmo lá, passando por tanta luta, ela dobrava o joelho e orava por muita gente aqui nessa igreja. Orava por muita gente nessa igreja. Que nós possamos aprender com esse legado, que nós possamos aprender a amar a igreja do Senhor como ela deve ser amada, que nós possamos aprender a amar a Deus como Ele deve ser amado, porque a palavra vai dizer que Jesus, Ele pegou todos os mandamentos e resumiu em um único mandamento. Ele diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é ser igreja. Tem muita gente que participa, mas não vive igreja. Tem muita gente que até está, mas não tem compromisso com a igreja. Sabe, eu sei que a sua vida é corrida demais, mas a pergunta que eu faço para você é: qual é a prioridade da sua vida? O que significa um culto para você? O que representa uma reunião de GC para você? O que representa ser um voluntário na casa do Senhor para você? Qual que é a sua desculpa para faltar? Qual que é a dificuldade que você tem que impede você de servir e amar a Deus acima de tudo? Por que você não dá o seu melhor? Qual que é a desculpa que você tem? São algumas perguntas, alguns questionamentos que eu queria que você levasse para casa hoje. Mas essa noite eu quero orar por você, porque você é um agente de milagres e restauração. Aquele moço caiu porque estava adormecido, e eu quero profetizar sobre a sua vida que é tempo de você despertar. Desça da janela, porque se você não descer da janela, você vai cair. E você não vai cair do lado de dentro, você vai cair do lado de fora. Desça da janela, chega para perto, participa de tudo. Não fique esperando ninguém te pedir nada não, irmãos. Vai lá e faz. Você está servindo um Deus maravilhoso e vivo. Onde você poderia ser útil? É essa a pergunta que você precisa fazer. Você nasceu de novo ou você está aí admirando as coisas e não participando de nada? Tem muita gente que está dormindo, líderes, muita gente que tem um ministério maravilhoso e está parado tem tempo. Cuidado, porque a igreja é um lugar de milagres e de restauração. Deus vai usar você. Deus vai usar você para levar vida. Deus vai usar você para abraçar pessoas. Deus vai usar você para curar muita gente. Você crê nisso? Você pode levantar as suas mãos aos céus e fechar os seus olhos. Pastor, como é que eu vou curar alguém se eu estou doente? Você estava, porque você foi curado agora. Pastor, como é que eu posso levar a vida se eu estou morto? Você estava, porque Deus te deu vida agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é um Deus fiel. Espírito Santo, como é bom estarmos aqui, Senhor. Deus, está aqui o teu povo, está aqui os teus filhos, e nessa noite eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos desperte para esse novo tempo, para sermos igreja como a igreja precisa ser, uma igreja viva, uma igreja cheia da presença do teu Santo Espírito. Senhor, tem muitas pessoas que estão na janela, pessoas que até servem, pessoas que até ajudam, mas essas pessoas ainda não conheceram Cristo verdadeiro.
E nessa noite o Senhor quer mudar vidas, o Senhor quer transformar. Senhor, nos ensina não apenas ver, mas nos ensina a ser igreja. Nos ensina a viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, e toma cada um nessa noite pelo poder do nome de Jesus. E traga cura, traga milagre, traga restauração. Oh Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar. E nós te adoramos porque o Senhor está aqui. Meu amado, levante a sua mão ao céu. Sinta a presença do Espírito, sinta Ele curar você, sinta Ele tratar você, sinta Ele transformar você, sinta Ele dar poder a você, sinta Ele renovar você. Ele está nesse lugar, e talvez tudo que você precisa é de uma oportunidade. Você está tendo. Oh, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Levanta sua mão e diga isso a Ele: estás aqui, operando um milagre. Ele já está operando um milagre na sua vida. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amalamaserere malakana. Jekololo masurere manamaserere mananas. Tem muita gente hoje que se perdeu no caminho, desviou da fé, ou talvez apenas desigrejou, foi muito ferido pela igreja, talvez placas denominacionais lá fora, ou talvez até aqui, ficou afastado por muito tempo. Mas hoje Deus quer restaurar uma aliança com você. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa de você. Então é hora de você ter coragem de dar um passo de fé. Sabe, é hora de você ter coragem de se voltar a Deus. É hora de você ser igreja, porque no passado você já foi e no caminho você se perdeu. Eu quero dar uma oportunidade para você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que por algum momento se desviou, o Espírito de Deus está falando no seu coração que é a hora de você voltar, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Cadê você? Você que quer voltar para casa, para a presença de Deus hoje, que por muito tempo esteve afastado, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade, que talvez seja a oportunidade da sua vida. Corre para cá. Você que ainda não é cristão, mas hoje você quer fazer uma aliança com Deus, você quer entregar a sua vida, você quer viver esse Jesus, vem para cá. Aleluia. Corre, 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 vem para cá, fica aqui na minha frente. Isso. Talvez seja porque a igreja é lugar de oportunidades, e talvez sejam únicas. Essa é a oportunidade para você voltar para casa. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deus está falando com você, meu amado. Não perca a oportunidade, porque Deus está começando uma grande obra na sua vida. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Por favor, eu vou te dar uma última oportunidade. Este é quem tu és. Corre para cá. Meu Deus é Deus de Deixa Deus tocar em você. Deus de promessa, caminho O no seu milagre está no deserto, altar. luz na escuridão. Meu Deus, este é quem
alguém aqui essa noite, o Espírito está me incomodando a dizer. Você sabe porque Deus já falou com você. Durante essa semana você chorou tanto, pediu para Deus uma resposta. E você se perguntou, por que tudo isso está acontecendo? Olha aí, gente chegando. Pastores, líderes, me ajudam, líderes de GC. Vem para cá, os líderes de GC, por favor. Vamos formar uma grande corrente aqui, todos os líderes de GC, vem para cá. Isso. Os nossos líderes de célula. Essa pessoa, Deus falou com você essa semana e você perguntou, Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu perdi tanta coisa? Por que isso aconteceu na minha vida? Eu já vivi tanta coisa, eu já vivi tantas experiências. Deus te mostrou que você foi usado para curar pessoas, para expulsar demônios. Você se lembra daquela época com saudosismo, porque foi uma das épocas mais felizes da sua vida, mas hoje você está numa escuridão, e a única coisa que você precisa é ter coragem, sabe? Coragem de sair do seu lugar e deixar Deus restaurar a sua vida de novo. Cadê você? Meu Deus. Abraça ela, meninas. Deus está restaurando, minha irmã. Deus está fazendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deus está derramando uma nova unção. Deus vai trazer restauração através da sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua casa através da sua vida. Tem mais gente que sabe que Deus tem algo novo para você, mas você insiste. É hoje. Hoje Deus tem esse algo para você. Vou terminar esse convite agora. Só quero declarar teu nome, Jesus. Eu vou encerrar esse convite agora. Talvez seja a oportunidade da sua vida e você está perdendo ela. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Completa a Tua obra nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, muda esse quadro de dor, de desesperança. Traga vida em meio à morte. Traga cura, ó Deus, na enfermidade. Traga alegria em meio à tristeza e à depressão. Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus de milagres, Deus de poder. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado pela salvação, obrigado pela transformação, obrigado pela cura. Ah, meu Deus, a igreja nesse momento te adora porque o Senhor é bom. O Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as cadeias essa noite. Muda, Senhor, a realidade. Deus, é noite de milagres. Deus está levantando aquele que estava morto. Deus está colocando de pé aqueles que estavam a ponto de cair da janela. Oh, Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Senhor, abençoa esse povo que corajosamente vieram até aqui buscar do Senhor algo novo. O Senhor está me
autorizando a dizer para cada um de vocês que Ele começou uma grande obra na sua vida. Ó, tem gente chegando até agora. Ora por eles. O Espírito de Deus tomou lugar na casa. Ora por eles. Sobre as montanhas. Sim, Deus cura. Sobre a escuridão. Sim, Deus opera milagres. Sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Sim, Espírito Santo. Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Deus está fazendo algo novo. Sobre a... Deus está te colocando de pé de novo. Deus está tirando o cárcere da sua vida. Deus está quebrando cadeias. Está me ouvindo, meu irmão? Porque tem uma porta aberta. Só que para você passar, você tem que ser livre. Deus está te libertando hoje de coisas que te aprisionavam, de situações, de vícios, de pessoas. Porque você vai passar por essa porta e tudo vai se fazer novo. Deus está te levando para um novo e vivo caminho, um lugar de vida, porque a morte te cercou por várias vezes e Deus te livrou de tudo isso, porque tem um propósito grande. Se prepara, porque os melhores anos da sua vida estão por vir agora. Você toma posse disso. Você pode dizer amém. A igreja pode dar um glória a Deus. Podemos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus te abençoe. Deus te abençoe. Maravilha.